E aí galera, beleza? Na aula de hoje nós vamos falar sobre princípios estéticos. Os princípios estéticos nós podemos dividir em macroestética e microestética. E nesta aula nós vamos falar especificamente da macroestética. E o que seria macroestética? A macroestética, o nome fala, macro é maior, é amplo. Então é uma visão mais ampla da estética, na qual nós podemos observar não somente os grupos dentais do paciente, mas também o periodonto ao redor dos dentes e também podemos observar a face do paciente, principalmente quando a gente olha, a primeira coisa que a gente vê é o rosto do paciente. Então, estes são princípios de macroestética, que é o que vamos abordar hoje. E lembrando que é um resumo bem simples, não é nada muito aprofundado, tá bom? É mais conceitos básicos importantes para a macroestética. Então vamos começar falando sobre o formato das faces, né? Ou formato dos rostos. As pessoas diferem bastante em questão do formato do rosto e são considerados basicamente 9 variações de formato de rosto, mas eu vou trazer aqui somente 4 básicas, as mais tradicionais e clássicas, certo? Começando com o formato de face redondo. Como podem ver nesta imagem aqui, né? Esta pessoa, observe aqui o formato redondo do rosto. Lógico que não é regra, né? O paciente ter um dente redondo, ele ter um rosto redondo. Mas, por questão estética, o dente tende a se assemelhar ao formato da face. Então, o dente tende a ser um pouquinho mais arredondado. Compare com o próximo exemplo. Um paciente com um rosto triangular ou mais oval, também pode ser dito. Os seus dentes tendem ao aspecto mais triangular também. Observem aqui a convergência parapical mais acentuada em comparação com esse. Esse daqui parece ser um pouquinho mais arredondado, né? Agora este já é mais triangular. Seguimos então para a face quadrada. Observe mais o ângulo evidenciado aqui, o ângulo da mandíbula. Um rosto mais quadrado tende também a ter uma arcada mais quadrada. Já por fim, um rosto mais retangular. Observe bem evidenciado. Ele vai do quadrado para o retangular. Os dentes também tendem a ser mais retilíneos, mais retangulares. Além desses, quando a gente observa o rosto do paciente, inconscientemente a gente percebe se o rosto do paciente tem simetria, se os olhos estão simétricos, se as comissuras labiais estão simétricas. E essa simetria, principalmente, é devido ao posicionamento desta linha média, que nós já comentamos em outras aulas também. Essa linha média é super importante, ela divide o rosto do paciente em duas partes equivalentes, divide em direito e esquerdo. Nós também temos outra linha importante quando fazemos a análise do rosto do paciente, que é a linha interpupilar. Tá vendo? Essa daqui já não é mais vertical, não está na linha média, ela é horizontal ao paciente. Ela passa entre as pupilas do paciente. Existem outras linhas, mas essas duas linhas, a linha média e a linha interpupilar, já são muito importantes para determinarmos a simetria do paciente, já que uma é horizontal e a outra é vertical. Com isso, nós obtemos uma intersecção entre elas e é mais fácil de observar tanto a simetria do paciente em relação vertical quanto horizontal. Beleza até aí, galera? Vamos seguir então, falando sobre agora os tipos de sorriso. Eles podem ser divididos basicamente em 3 tipos: sorriso baixo, sorriso médio e sorriso alto. O sorriso baixo é aquele no qual o lábio superior está recobrindo toda a cervical dos dentes. Observem que está bem mais baixo. Você vê uma pequena porção dos dentes. Já o sorriso médio é o mais comum. É aquele que as pessoas mais buscam em consultório e é aquele mais comum que se pode observar, no qual quase todo o dente está à mostra. Somente uma pequena parte do terço cervical que é um pouco coberto pelo lábio. É o mais comum, é o médio. Nós também temos o sorriso alto, ou também chamado de sorriso gengival, pelo fato de não somente o dente estar à mostra quando o paciente sorri, mas também uma boa parte da sua gengiva. Agora vamos seguir falando dos tipos de lábios. Também são 3. Basicamente temos lábios finos, lábios médios e lábios grossos. Bem, encerrando esse assunto de face, agora a gente pode falar um pouquinho mais na cavidade oral do paciente. Começando com o periodonto. O periodonto, como nós já falamos em aulas passadas, é toda esta região de proteção e sustentação dos dentes ao redor dele. Por isso fala periodonto, ao redor dos dentes, certo? E neste periodonto, em princípios estéticos, além da cor, da textura que a gente pode observar, né? Esse aspecto de casca de laranja, olha aqui, ó, chamado de casca de laranja.
Mas além desses critérios, nós também podemos observar, em questão de estética, uma região chamada de contorno gengival. Observem aqui, contorno gengival em laranja, contornando toda a região da cervical dos dentes, indo até papila. Essa região é importante também para a estética, pois dá o contorno cervical dos dentes e também faz parte de uma das linhas do sorriso, né, que é a linha cervical. Também na região de contorno gengival, o ponto mais apical do contorno gengival é chamado de zênite, ou seja, é a região mais alta do contorno gengival em cada dente. O zênite, na sua grande maioria, está distalizado. Observem aqui em verde. Em todos os casos, ele está mais para a distal, ou seja, a distal do dente nesta região de zênite é o ponto mais alto do contorno gengival dos dentes. E por fim, nós temos as regiões de papila. As papilas interdentais são esses prolongamentos gengivais entre os dentes. Isso tem um critério extremamente importante para a estética, visto que quando o paciente perde uma papila, por diversos motivos, forma uma região chamada de black space e prejudica muito a estética. Como nós já comentamos sobre linhas do sorriso, agora vamos exemplificá-las. Geralmente nós falamos sobre somente uma linha do sorriso, mas na verdade o sorriso é composto por 6 linhas para formar a linha do sorriso, já que se houver uma alteração em apenas uma linha, todo o sorriso ficará prejudicado. Pode-se ser prejudicado de forma tênue, mas se prejudica de algum jeito. Então vamos falar um pouco sobre cada linha. Estas 6 linhas do sorriso nós temos basicamente a linha do lábio superior, ou seja, esta linha em verde, a qual delimita a exposição dentária de forma superior. Temos a linha do lábio inferior em laranja. Estas são as linhas que delimitam a exposição dos dentes. Também temos a linha cervical, ou seja, aquela linha que passa entre os zênites. Lembra que nós falamos dos zênites aqui, dos dentes? Esta linha cervical que delimita todo o limite cervical dos dentes. Também temos a linha papilar, a qual passa pelo limite das papilas dentais. Seguimos também para a linha dos pontos de contato. Essa linha também é importante porque todo dente tem um ponto de contato com o dente adjacente. Então, este ponto de contato sendo mais alto ou mais baixo pode também interferir na estética. Então também tem esta linha e por fim nós temos a linha incisal, como pode-se observar, delimitando toda a incisal dos dentes anteriores. Esta linha é uma das mais conhecidas do sorriso, já que esta curvatura proporciona um perfil harmônico ao paciente quando sorri. E geralmente o ideal é que esta linha incisal esteja acompanhando a linha do lábio inferior, para dar aquele aspecto harmônico, aquele aspecto de curvatura dos dentes, acompanhando o arco dental. E outro aspecto também interessante, lembra que nós comentamos os tipos de sorriso, sorriso baixo, médio e alto? Eles são classificados de acordo com o posicionamento da linha do lábio superior. Se esta linha estiver mais abaixo, né, abaixo da região cervical dos dentes, ele é classificado como sorriso baixo. Agora, quando ela está nesta posição, coincidindo com a margem gengival dos dentes, a região cervical, temos sorriso médio. Agora, quando ela está lá para cima, acima dos dentes, na região gengival, pelo menos 2 milímetros acima da região gengival, nós chamamos de sorriso alto. Então, nós temos essas 6 linhas importantes do sorriso. Para finalizar esse conteúdo de macroestética, nós vamos falar da proporção áurea, ou também chamada de razão áurea ou razão de ouro. É uma famosa proporção que está presente em quase todas as áreas que nós temos conhecimento, principalmente na natureza. Este é um famoso exemplo da proporção áurea, como que ela começa pequena e tem este padrão de aumentar em 60%, né? Aproximadamente. Essa razão é de 1.618, aproximadamente 1.61. Então ela vai aumentando. Olha como aqui essa parte está maior que esta, e vai aumentando o seu padrão em aproximadamente 60% em relação ao anterior. E aumenta. Esse daqui é o padrão de criação de muitas coisas da natureza. Como, por exemplo, o nosso cérebro. Observe também que ele começa com um lóbulo, vai aumentando, vai aumentando até que finaliza. É um número tão importante, é um padrão tão harmônico e importante que é até usado em análise de ações na bolsa de valores, chamada de projeção de Fibonacci, para avaliação de tendência de preços. E além disso, está presente, lógico, no nosso corpo humano. E neste caso nós vamos falar em relação específica aos dentes. Lembrando que esta proporção não é em relação à largura real dos dentes,
mas sim a uma largura aparente, ou seja, aquela que a gente está olhando para o paciente e está enxergando. Observem aqui neste exemplo, quando a gente vê um paciente sorrir, quando nós vemos o sorriso de paciente, nós observamos que o maior dente no seu padrão é o incisivo central, seguindo para o incisivo lateral e depois o canino e assim por diante. Eu coloquei esses retângulos para observar como que a distância, a largura do incisivo central é maior do que do incisivo lateral e assim por diante do que o canino. Isso inconscientemente nós observamos e aceitamos como estético. Ou seja, o incisivo central superior tem essa proporção de 1,61, o incisivo lateral 1,0 e o canino 0,61. Ou seja, o incisivo lateral ele é 60% maior do que o canino e o incisivo central é 60% maior do que o incisivo lateral. Isso é muito importante na hora de realizar restaurações. Nós precisamos ter isso em mente. Nós temos que deixar o incisivo central maior, com uma largura. Na sua largura mesiodistal, ele tem que ser maior do que o incisivo lateral. E o incisivo lateral, por sua vez, tem que também ser maior do que a largura mesiodistal do canino. Isso vai gerar um princípio muito estético na hora que observamos os dentes. Com isso, nós finalizamos esta primeira parte da aula de princípios estéticos. Nós falamos sobre a macroestética. Em uma próxima aula nós vamos falar sobre a microestética. Beleza, galera? Conseguiram entender? Ficou alguma dúvida? Se ficou, deixe nos comentários ou mande mensagem lá no nosso Instagram que eu irei responder para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula. E no mais é isso, galera. Muito obrigado por assistirem. Um grande abraço a vocês e até a próxima.